E aí, gente, beleza? Mais um vídeo aqui sobre Go. Hoje a gente vai falar sobre teste containers aqui no Go, onde a gente pode ter algum projeto que faça alguma utilização de alguma biblioteca externa, que faça alguma utilização de algum recurso externo, seja lá qual ele for, uma API externa, um MongoDB externo, um banco de dados Aurora, uma SQL, um Redis, um Elasticsearch, alguma coisa. Qualquer coisa que ele utilize, você tenha que fazer a sua aplicação testar utilizando algo real. Como assim, Otávio? Às vezes você vai criar o seu projeto, você não quer criar teste unitário que simplesmente teste os ifs dentro do seu código. Você quer criar um teste integrado no seu projeto que vá de ponta a ponta. Só que para isso você precisa de uma conexão real. Você precisa de um banco de dados real, você precisa de um provedor de cache real, você precisa de uma HTTP real. Então, como que a gente faz isso em Golang, já que a gente não tem formas embedadas de fazer isso, como no Kotlin que você tem o MongoDB Embedded ou algo assim? Você pode utilizar Docker. Você pode criar containers Docker para poder executar o seu teste e quando acabar o teste, os containers morrerem. E é isso que a gente vai aprender nesse vídeo. Então vamos lá. Então aqui eu tenho um código já pronto, tá? Eu tenho aqui um código pronto que é a função main basicamente vai inicializar uma conexão com um banco de dados local 127.001.27017 no MongoDB, beleza? Ele vai instanciar as variáveis de collection name e database name, tá? Então ele vai colocar esses valores. E aí, na hora que ele conectar, ele vai simplesmente colocar a database, ele vai pegar a conexão com o banco de dados e com a collection, colocar na variável collection, e ele vai chamar essa função createUser passando um nome. Aqui no meu caso, eu coloquei Otávio, mas vamos mudar aqui para Rancoding, por exemplo. Com isso, a gente vai montar um objeto user que vai ter ID Beson e nome Beson também como name, underline ID, que no caso vai ser o ID do MongoDB. E aí ele vai chamar o createUser, que vai criar um usuário simplesmente utilizando esse nome, vai dar um insert one no banco de dados e o resultado ele vai colocar o ID dentro do meu usuário e retornar esse usuário. E com o retorno eu vou dar um print aqui para ele funcionar. Então, o meu Docker ele já tá rodando, tá? Então se eu der um Docker Container ls aqui, ele já vai ter o MongoDB rodando aqui na 27017, beleza? Se eu vim aqui na seção de banco de dados, ele já tá aqui conectado. Se eu mandar esse projeto rodar, então eu vou dar um go run main.go aqui para ele poder executar. Ele não tá chamado main.go, né? Na verdade ele tá connect.go. Então, rodando aqui go run connect.go, ele vai fazer o download das coisas. Vamos só esperar rapidinho. Ele rodou, ele criou aqui esse ID final ed e o nome Rancoding. Então, se eu dou um refresh aqui na minha base e dou um find aqui nela, ele vai ter lá Rancoding e o ID inserido aqui bonitinho do jeito que a gente mandou no código, beleza? Então é simplesmente isso que ele faz. Ele recebe o nome, cria um ID novo e um registro novo utilizando esse nome que foi enviado por parâmetro, beleza? Só que aí você pergunta, pô, Otávio, eu quero testar essa função createUser aqui, só que eu não quero usar um mock, alguma coisa assim, eu quero um banco de dados de verdade, eu quero um banco de dados real. Como que eu vou fazer aqui? E aí vem a parte do teste container. Então vou criar aqui um arquivo novo, vou colocar aqui test_container. Esse código vai estar dentro do nosso repositório github.com/golangbasics teste containers, beleza? Vai estar o código lá dentro se vocês quiserem utilizar. Aqui dentro a gente vai poder criar a nossa conexão, o nosso funcionamento aqui para ele criar o Docker na hora da execução do teste. Então, como ele vai fazer isso? Para isso a gente pode utilizar essa biblioteca chamada github.com/ory/dockertest, tá? Esse cara aqui é fenomenal, essa biblioteca, tá? Ela é incrível porque ela ajuda muito nesse formato da gente criar containers para poder executar. E a sintaxe é bem simples, ó, o código é simples aqui da biblioteca. Você simplesmente precisa dar um dockertest.newPool. Com esse new pool você vai poder dar um ping nesse pool se você quiser ou não. Só que com esse pool você consegue dar um run passando o nome da imagem Docker que você quer executar, a versão e variáveis de ambiente que você quer mandar na execução. Como se você estivesse dando um docker run, o nome da imagem, aí o "-env" lá e você mandando as variáveis de ambiente e colocando a versão. Exatamente dessa forma, só que via comando, né? Via código aqui do Golang. E aí você consegue dar um retry, você consegue dar um backoff, que consegue fazer várias coisas com esse código, mas a gente vai utilizar ele aqui, beleza? Aqui ele já está importado no meu código, ele já está aqui com o Docker Test, beleza? Eu já fiz isso para acelerar o processo. E aí a gente vai começar a nossa função. Aqui eu vou chamar ela de Open Connection aqui. E a gente vai abrir uma conexão com o MongoDB, porque é o que eu estou utilizando e é o que eu mais utilizei em projetos meus, tá? Eu utilizei muito em projeto pessoal isso aqui de abrir conexão com o MongoDB via Docker Test Container, tá?
Então, Open Connection a gente vai mandar, não precisa receber nada por parâmetro, porque ele vai simplesmente abrir a conexão sozinho. E aí, inicialmente, a gente vai abrir aqui essa pool de conexão. Então, a gente vai copiar aqui, eu vou deixar o link na descrição também desse código, tá? Dessa biblioteca. Então, dockerpool.newpool, ele aqui pode deixar esse endpoint vazio. Aqui, se eu não me engano, você consegue mandar tipo pool remota, se você quiser utilizar, mas eu nunca testei, eu não sei como funciona ainda. Com esse pool a gente consegue dar o run, então a gente consegue executar já o que a gente precisa. Então a gente pode colocar esse run aqui, pool.run, então a gente consegue colocar resource aqui, .err, e a gente vai utilizar o pool que a gente acabou de falar, então pool.runWithOptions, beleza? Com esse Run with Options, você consegue mandar qualquer coisa aqui dentro e mandar o que você quer de container executando. E aí você vai colocar e-comercial, então, porque ele precisa de um ponteiro, dockertest.options, run options nesse caso, vou dar um fill all fields. Aqui você vai ter várias coisas para você mandar, qual usuário, se vai ser um container privilegiado ou não, então se você quiser um container com mais configuração de sistema operacional ou não, se você quer ele limitado da mesma forma que você queria ele normal. Port binding, se você quiser fazer binding de porta aqui, no caso a gente não vai precisar, mas é como se você estivesse dando aquele "-p" na hora que você roda o container. Working dir, se você quiser trocar o working dir também. Repositório, a tag e tudo. Aqui a gente não precisa de quase nada disso, o CMD você consegue especificar até o CMD, como se você estivesse dando docker run ou docker exec, colocando comando, né? Muita coisa você consegue fazer com isso. Só que aqui pra gente só importa o repositório e a tag, a gente não precisa de nenhuma outra, tá? Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, que a gente quer a imagem Mongo aqui, nesse caso, do MongoDB, e a gente quer aqui a tag latest. Como a gente tá falando de teste, não tem problema colocar latest aqui, tá? Então se o erro for diferente de nulo aqui, a gente vai colocar um log fatal F aqui, sei lá, could not create Mongo container, alguma coisa assim. Vou dar um log fatal, se não der nenhum problema, a gente vai utilizar esse resource, porque ele já vai ter criado um container pra gente. Então a gente pode vir aqui, tá vendo nessa parte do código que abre a conexão? Inclusive vou deixar um link aqui na descrição pra você aprender, se você não sabe ainda, conectar o MongoDB com o Golang, tá? Como que você funciona, como que cria o código que conecta o seu código real com o MongoDB, tá? Com o new client. Então vou simplesmente seguir aqui com o connect, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos copiar aqui esse código que eu já estou utilizando e vou colar ele aqui embaixo, tá? Então aqui nesse caso, ao invés de eu dar um connect nessa porta fixa aqui nesse caso, porque eu coloquei localhost aqui, só que no seu projeto real em produção, sei lá, pode estar apontando para um cluster MongoDB, para um banco de dados de verdade, né? Aqui no meu caso, estou rodando um Docker simplesmente para apresentar para vocês. Por isso que o código vai ser bem parecido. Mas, na realidade, aqui o seu código vai estar apontando para outra URL, outro cluster, qualquer outra coisa, tá? Aqui eu estou apontando para o local porque eu estou utilizando localmente. Então, a única coisa que vai mudar aqui no meu new client é que eu vou dar um fmt.sprintf, tá? E eu vou mudar o seguinte. Imagina se você roda 5 testes ao mesmo tempo. Se todos executarem na porta 27017, pode dar conflito se você estiver inserindo o mesmo recurso, né? Vamos supor que você está inserindo, tem 5 testes quase iguais inserindo o mesmo usuário, só que cada inserção insere de um jeito. Só que é o mesmo ID, por exemplo, você está testando update. Imagina os 5 atualizando de uma vez só, vai dar concorrência entre eles e os testes, uma hora cada um vai falhar, né? Porque uma hora um vai verificar se o texto é ABC, só que enquanto ele tá verificando se é ABC, o outro container, outro teste, já criou um outro container que salvou com BCD. Então vai dar uma bagunça no seu teste. Então como que você faz aqui, tá? Ele não vai fixar no 27017 porque eu não dei port binding ali, né? Então o que que ele vai fazer? Ele vai criar uma porta aleatória para cada teste que você mandar ele executar, ou seja, para cada vez que você der um Open Connection, ele vai criar, tá? Se você quiser utilizar o mesmo banco de dados, você consegue simplesmente usar um Open Connection, ele vai criar um container para todos os testes. Mas se você quiser, você pode criar vários Open Connections, vários containers para vários testes. Aqui depende de como você precisa, beleza? Mas pra gente deixar isso modular, aqui a gente pode colocar um porcentagem S, tá? Então depois aqui no valor da porta a gente vai colocar um porcentagem S e pra isso a gente vai colocar resource.getPort e a gente vai colocar aqui que a gente quer pegar do TCP, só que a gente quer pegar do 27017, tá? Então ele vai falar assim, ó, para esse recurso 27017 gera uma porta aleatória para eu poder utilizar como conexão. Ou seja, toda vez que você executar, ele vai estar numa porta diferente da 27017, beleza? Para não dar conflito com o que estiver rodando na sua máquina também, beleza? Então, com esse new client, você vai dar um connect
Com esse connect, se não tiver dado nenhum erro, você segue a vida. E se tiver tudo certo, lembra da minha variável collection aqui que está sendo utilizada pelo nosso projeto para inserir? Então a gente vai trocar o valor dela. Isso é o bom de você utilizar a variável global, porque você utiliza uma conexão só no seu projeto, mesmo em produção, porque não faz sentido cada requisição você ficar abrindo a conexão com o banco de dados toda hora, né? Então aqui nesse caso você cria uma variável global de conexão, essa variável global você consegue mudar o valor dela com o seu teste. Então é isso que a gente vai fazer aqui, a gente vai mudar o valor dessa collection. Colocando o que? Client.database. Quem é o nome do database? É exatamente a variável que a gente utilizou aqui, database name, que é o código que realmente em produção ele faz, ele coloca o database name. Então supondo que está num parameter store, num ponto .env, o nome do seu banco de dados, sei lá, pode estar em qualquer lugar. Então a gente vai colocar database name ponto collection, né? Então a gente vai colocar collection name agora. Então ele vai colocar, ele vai mudar a minha conexão nessa variável collection. Só que aí você pergunta, beleza, Otávio, eu rodei aqui o teste, eu rodei o Open Connection, ele criou um container. Só que como ele vai matar esse container, né? E aí que vem o ponto. Aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai retornar aqui uma variável chamada close connection, tá? Ou então a gente pode colocar só close para ficar melhor. E aí a gente vai falar que ele é uma função, tá? Com isso a gente vai dar um return new aqui, vamos colocar return aqui nesse caso, return em todo mundo aqui, para ele simplesmente ignorar, mesmo que já tá com fatal, vamos colocar um return para ficar mais compreensível, tá? E aí aqui embaixo a gente vai colocar aqui close, ele recebe uma função, tá? Então a gente vai colocar para ele receber uma função e a gente vai dar um resource.close. O que esse close vai fazer, né? Então, close removes a container and linked volumes, ou seja, toda vez que você dá um resource.close, ele vai fechar a conexão e vai matar os containers que ele criou. Ou seja, se você está executando 1000 testes, ele vai executar, dependendo de quantas vezes desses 1000 você chamar Open Connection, ele vai matar todos os containers assim que o teste terminar de executar. Então, com esse close aqui, a gente pode validar o erro, tá? A gente pode validar aqui esse errinho para se acaso ele não conseguir. E aí, na hora da gente chamar a nossa função, tá? Então eu tenho que dar outro return. Eu não tô tendo que especificar o return porque o retorno tá nomeado, tá? Então ele vai utilizar esse close para poder retornar. E aí, se a gente for criar aqui um teste, por exemplo, então eu vou chamar aqui de connect test.go, tá? Com esse connect test, eu vou criar aqui uma função teste, por exemplo, o test create user. E aí vai acontecer o seguinte, eu posso chamar aqui o open connection e esse open connection vai retornar o close, né? Então eu vou colocar close. Com esse close eu consigo dar um defer close, ou seja, toda vez que ele terminar o teste, eu simplesmente vou lá e fecho a conexão, né? Que ele está reclamando do nome, eu vou colocar aqui close function, close connection no caso. E aí close connection ele vai dar um defer, ou seja, quando terminar de executar o teste, ele já vai apagar esse container. Eu poderia colocar ele dentro de um test main, né? Poderia colocar aqui, por exemplo, test main. Eu colocar a partir de m, testing.m aqui nesse caso. Aí eu vou colocar m.run, aí eu vou colocar os.exit. Opa, ao contrário. os.exit, m.run, tá? E aí, antes disso, eu vou abrir a conexão e fechar ela. Então, em qualquer teste que eu utilizar aqui nesse arquivo, ele vai usar o mesmo container MongoDB para poder fazer. E aí, é só a gente testar agora, né? Então, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode chamar aqui o createUser, então a gente vai colocar aqui, a gente vai chamar a função createUser, passando, por exemplo, teste, certo? Passando aqui teste, ele vai retornar aqui o teste user, tá? E aí, na hora que eu chamar esse teste user e o erro, eu vou simplesmente validar o seguinte. Se o erro for diferente de nulo, eu vou dar um t.failNow, por exemplo, vou dar um return, tá? Então ele não pode ser nulo, né? Então ele não pode ser diferente de nulo, porque não pode dar erro essa conexão, né? E aí com esse test user, eu tenho que dar por exemplo, um if test user.name aqui nesse caso, for diferente de teste, aí eu faço a mesma coisa, fail now e return aqui nesse caso, tá? Então aqui do jeito que tá deveria já funcionar, né? Porque ele deveria utilizar essa conexão. Eu vou até matar aqui o outro container, então ele tá rodando nesse container aqui. Eu vou dar um docker container rm -f nesse cara, vou derrubar esse container para não ter nenhum outro MongoDB rodando, ou seja, ele não deveria utilizar a conexão local. Então agora eu vou rodar aqui o teste e tá lá, rodou aqui, ok, teste container, rodou em 1 segundo e 33.666 milissegundos, ou seja, ele conseguiu rodar aqui o MongoDB, bateu, não tem nenhuma conexão rodando do MongoDB em lugar nenhum, e ele conseguiu fazer aqui bonitinho o que foi feito, né? Então vamos fazer o seguinte, tá? Pra gente fazer um teste de verdade aqui, vamos fazer o seguinte, como é teste de integração, vamos pegar esse collection e ao invés da gente simplesmente acreditar que deu certo, vamos dar um find one aqui
E a gente vai pegar e vai utilizar e vai falar assim, tá, se criou, então eu vou no banco de dados de novo para saber se criou mesmo, né? Então eu vou colocar aqui o ID dele tem que ser igual a testuser.id, tá? Então vamos pegar aqui o filter, vamos chamar ele de filter. Vamos colocar aqui o filter, ele deveria dar um find one. E aí a gente vai dar um decode em quem? Vamos colocar aqui então, vamos criar um novo user. E aí eu preciso dar um decode, então eu vou criar aqui um user novo, né? Vamos colocar aqui esse cara, vamos colocar e-comercial. Então se o erro for diferente de nulo, eu também vou falhar o teste. Então se eu rodo aqui agora o teste com essa verificação, deveria passar, né? Porque se ele tá inserindo realmente. Então vamos rodar, vamos ver o que vai dar. Ele deu um fail. Ah, tá. Aqui tem que colocar b.d, eu tenho que colocar aqui, chamar ele de key, tá? Eu tenho que fazer isso. Ele é meio chatinho aqui nessa parte. Então vou colocar key e vou colocar value aqui nesse caso, tá? E aí com o test ID, eu não tenho que utilizar ele direto. Eu tenho que colocar um X aqui nesse caso. Então tem que colocar primitive.objectID from X. Aí eu vou passar o valor aqui dentro. Aí com o filter eu passo ele aqui pra dentro, dou um decode, beleza? Então vamos dar um go test. Aqui ele ainda tá reclamando de multiple value. Ah, tá. Aqui esse cara eu vou ter que passar ele aqui para trás, aí com esse X eu mandar ele aqui para frente, beleza. E aí rodo executando novamente, tá lá, ou seja, a gente conseguiu mandar a nossa função criar, depois dela criar, a gente conseguiu ir buscar no banco de dados para ver se inseriu mesmo, e aí sim falar que o teste deu certo. Então, a gente conseguiu fazer um teste aqui de integração, verificando realmente no banco de dados real que o nosso código funciona, beleza? Então, ficou bem legal aqui o teste, espero que vocês tenham gostado, aprendido aqui como funciona. Então se vocês veem aqui, só para fechar, se você dá um docker container ls, não tem nenhum container MongoDB executando, ou seja, ele criou o container e derrubou mesmo o container, tá? Então posso criar quantos testes eu quiser aqui dentro, que ele vai ter um container só MongoDB. Agora, se eu quiser criar mais, é só colocar o Open Connection dentro de cada teste, que ele vai criar um container para cada vez que você chamar o Open Connection, beleza? Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo de Go e até a próxima. Falou!